Quando eu tinha uns 13 anos, por aí, 14, por aí, adolescência, eu decidi que eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que falar, cara, eu tinha que abrir a boca, eu tinha que botar pra fora o que eu tava sentindo. É, Porque se eu não falasse por mim, ninguém ia falar, sabe? E de lá pra cá, hoje eu tenho, 28 anos, e de lá pra cá eu falei muito, e muitas vezes eu falei o que não devia, muitas vezes eu falei o que eu devia, muitas vezes eu falei coisas boas, outras vezes eu falei coisas que não foram tão boas assim, não tão boas pra mim, não tão boas para os outros, e enfim, a vida foi acontecendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que a Isabela tenha errado de lá pra cá, o propósito da fala, ele sempre existiu. E se talvez eu não tivesse errado, muitas vezes eu não seria quem eu sou hoje. Então, muitas vezes a gente tem muito medo do passado. E a gente fala assim, ai, nem lembra disso. A gente tem pavor de alguma atitude que a gente teve, a gente tem pavor de alguma ação que a gente teve. Ai, nem lembra disso, nossa, eu nem quero lembrar e tal. Mas assim, cara, se a gente não tivesse feito o que a gente fez, a gente não seria quem a gente é, tá ligado? Se a gente não tivesse falado o que a gente falou, a gente não teria, talvez, se dado conta de que foi uma merda. Se a gente não abrisse a nossa boca e falasse coisas boas, mesmo que às vezes a gente pensasse, putz, eu vou falar isso e será que isso vai ser bom? Será que não vai? Ou será que eu vou soar muito emocionado? A gente não entenderia, talvez, quem a gente é. Então, o medo do passado muitas vezes existe e talvez não seja a melhor coisa que a gente vai fazer por nós, sabe? Eu não tenho vergonha de nada que eu fiz no meu passado, assim. Eu sei que eu errei, que eu acertei pra caramba, mas enfim, é isso, sabe? Quando falam de tempo comigo, né, eu até tenho essa tatuagem aqui escrito, que é o futuro não existe, né? Porque eu sempre tive muito tempo do futuro. Eu sempre tive muito medo do tempo. O tempo dá medo, né? O tempo dá muito medo. Como meu pai fala, a gente está vivendo numa fila invisível que a gente não sabe a senha que a gente vai ter para ser atendido pelo grande criador, né? Que é a hora que a gente vai, ó, picar essa mula. E o tempo dá medo, né? Viver dá muito medo. E se a gente ficar vivendo com medo, seja do passado, seja do presente, seja do futuro, a gente não vive. A gente sobrevive. E sobreviver é muito ruim. A gente sobrevive a tanta coisa. A gente já sobrevive a tanta coisa. E se a gente tiver medo de estar, de ser, do que a gente já fez, do que a gente vai fazer e do que a gente tá fazendo, caraca, a gente não vai viver, né? A gente não vai viver, a gente só vai sobreviver, a gente vai sobreviver. E sobreviver tão somente não é legal, né? Sobreviver tão somente não é legal. E é isso, sabe? Tipo, essa coisa do passado, ter medo do passado. E aí, o passado foi muito importante pra gente ser o que a gente é, tá ligado? O passado foi muito importante pra gente ser quem nós somos. Se hoje eu sou isso, eu devo agradecer ou reclamar com alguém lá de trás, sabe? A gente não pode ter medo do que a gente já viveu, porque tudo é uma construção, gente. Tudo acontece, as coisas acontecem. Tudo é uma grande construção, sabe? As coisas são o que são, e foram o que foram, e serão o que serão. E o tempo dá medo pra caralho mesmo, sabe? Dá medo, dá muito medo. Viver dá muito medo. Viver é coisa pra corajoso, amar é coisa pra corajoso, estar é coisa pra corajoso, permanecer é coisa pra corajoso, tá? Não é mole viver, não. Não é mole, não. Não é fácil viver. Então não tenham medo do passado. A gente não pode ter medo do passado, cara. Não dá nem pra gente mudar essa merda. Não dá nem pra gente mudar, tá ligado? Tipo, o futuro a gente consegue fazer um presente do jeito que a gente deseja, pá. E ter um futuro, talvez, do jeito que a gente deseja e tal.
Mas o passado não dá nem pra gente mudar, a gente vai ficar tendo medo de uma coisa que não dá nem pra mudar, tá ligado? É o que é, foi o que foi. É isso, foi o que foi, hein? Não dá pra mudar, não. E é isso, sabe? É a vida, né? É a vida, cara. É a vida mesmo. Agradeça ao seu eu do passado. E mude as coisas com o seu eu do presente, caso você queira fazer uma reclamação com o seu eu do passado. A única forma de você reclamar com o seu eu do passado é você fazer um presente diferente para ter um futuro diferente. E agradeça as coisas do passado. Não tenha medo do seu passado. Já foi. Não dá pra mudar. A vida é louca. Viver é louco.